porque ele sentiu de perto que na vida daqueles que o cercavam, havia aqueles que reconheciam e existiam aqueles que não reconheciam. E ele começa agora, com a habilidade do Espírito, a transcrever o que o Espírito de Deus colocava em seu coração. E ele começa a falar de algumas coisas figuradas para chegar, aleluia, ao entendimento daqueles que teriam a oportunidade de degustar o paladar desta palavra, para passar por uma metamorfose, uma transformação, aleluia, através daquilo que o Espírito fala à igreja. E ele começa a falar de uma forma, ele fala do cavalo, que o cavalo é vão na sua segurança para livrar alguém com a sua força. Deixa eu dizer para você, ele está falando que tem muita gente mais rico que esse planeta já teve, morreu em um estado terrível, morreu aonde os amigos se esquivavam dele, porque ele estava sofrendo terrivelmente de um câncer violento, e todo o dinheiro dele, todo o poder que ele tinha, de nada adiantou para poupar a sua vida. E às vezes eu estava me lembrando de uma irmã, que o médico disse para ela: olha, vá para a sua casa, coma tudo que você quiser. E a irmã disse, e a família ficou assim sem entender, pode levar ela, dê tudo que ela quiser comer. Aí alguém foi lá no médico e disse: por que assim? Porque resta poucos dias de vida. Mas só que a irmã não tinha dinheiro, mas tinha Jesus. E aquela irmã, ela entendeu a mensagem do médico, e ela foi no ouvido dele e disse assim: eu sei que você está me mandando para casa para morrer, só que agora que encerrou tudo que você podia fazer, agora é a vez do Deus que eu sirvo, agora é a vez do médico dos médicos, aleluia, entrar na minha vida. Então, meus queridos, você imagine que há muitas pessoas que estão deixando de deixar Deus agir na vida deles para colocar a sua confiança em coisas perecíveis. E ele mostra aqui que não adianta um cavalo e a sua força, porque ele não sabe, ele não tem a capacidade e inteligência de te livrar. Agora, quando você confia no Senhor, é diferente. Ou seja, que ele deixasse o mais fácil para a interpretação. E aí o Senhor diz assim: olha, quem confia em cavalo vai ficar sofrendo as avarias, mas quem confia em mim é diferente. Aí ele começa a dizer: porque os meus olhos procuram, meus olhos sabem aonde estão aqueles que me temem. Deixa eu dizer uma coisa para você: quando a gente teme ao Senhor, tudo é diferente na nossa vida. Quando tu teme ao Senhor, até a morte, ela fica temerosa de entrar pelas portas da tua vida. Quando você teme ao Senhor, honra o Senhor, e o teu caráter está moldado à luz da palavra, o inferno recua, a tua fé, aleluia, é uma lâmina poderosa que corta profundo, aleluia, e no pleno exercício da glória de Deus na tua vida, pela tua confiança e fé, você vai chegar muito longe. Quem crê nessa palavra, diga para o seu irmão: fica tranquilo, o Senhor vai te levar longe. O Senhor está aqui, aleluia, Ele está aqui. Meu Deus, isso aqui é muito forte, aleluia. E ele diz uma coisa muito linda aqui, ele diz: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que os temem, sobre os que esperam nele. Meu querido, esperar no Senhor precisa de alguns quesitos para você poder esperar, para você poder aguardar. Tem muitas pessoas que não souberam o exercício, não souberam fazer o que estava determinado para que eles fizessem, se apressaram, saíram do lugar antes da hora, sofreram consequências, e alguns nem conseguiram voltar. Mas eu quero dizer para você: quem confia no Senhor, espera nele. É muito bom esperar no Senhor. Tem um cantor evangélico chamado Elinilton de Carvalho. Tem já ouvido falar? Deve ter cantado aqui, é meu primo, Elinilton de Carvalho.
E nós dois estávamos ali no Porto da Balsa, na Bela Vista, antes de ter aquela ponte que atravessa aqui Tocantins, ali Imperatriz. E eu dormi um pouco mais tarde. Quando eu cheguei, ele disse: olha, as vans já foram embora e nós perdemos. Como é que nós vamos chegar no nosso compromisso? E ele estava bravo. E eu tranquilo. Eu disse para ele: deixa eu te falar uma coisa. O Deus que eu sirvo, que eu confio, que eu acredito, Ele vai mandar uma van que nunca ninguém sentou, nenhum dos bancos de trás dela. Ela é zerada. Ela está toda no plástico. E ela está vindo aí para me levar. Não vamos ficar em rodoviária. Ele vai levar nós até aonde nós vamos fazer a obra do Papai do Céu. Ele ficou me olhando assim, tipo: será que meu primo está assim meio fora de si? Porque, irmão, quando você confia no Senhor, você sabe do que está falando. Quando você acredita, você sabe que o Senhor não desampara quem crê. Saiba disso. E eu fiquei em pé ali, e ele dando a mão para os carros que ia passando. Todo carro que ele passava, ele dava com a mão e o povo ia embora. Eu disse: rapaz, fica tranquilo. Ele disse: olha a hora. Eu digo: nossa, está lindo. Chegou a balsa, encostou, desceu um bocado de carro. Aí lá veio uma van. E a van passou por mim, um camarada olhando. Aí foi lá, eu vi que a luz de freio acendeu, ele deu uma ré, voltou e disse: eu não acredito. É o pastor Washington, diga a ele. Ele disse: eu vim orando ali na estrada, dizendo: meu Deus, como eu queria que fosse o pastor Washington que orasse pela chave dessa van zerada. Aleluia. Pega o teu irmão dos ombros, dá uma sacudida nele e diz: confia somente, e tu verás a glória de Deus. Isso aqui é para quem crê. Oh, glória, glória, glória. E ele abriu aquele carro. Eu disse: meu filho, não importa se eles degladiam a tua vida por causa da tua fé, saiba que quem te escolheu é maior que qualquer coisa que queira parar o que o Senhor começou na tua história. Quem crê nessa palavra? Então, meus queridos, baixar a cabeça. Por quê? Se o Senhor é conosco, por que recuar se Ele nos mandou ir? Por que deixar de acreditar quando Ele diz: eu sou teu Deus? Se Ele está dizendo que Ele é o pontífice, a ponte, aleluia, que nos leva a Deus, por que eu vou recuar? Se Ele é o Senhor da minha vida. Então, meus queridos, o salmista, ele enxergava numa janela espiritual que poucos homens conseguiam ver. Era forte demais. E agora ele fala com muita propriedade e profundidade. Aleluia. Que o Senhor é especialista em guardar aqueles que confiam nele. Oh, glória, 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 glória. Já passei muito sufoco, mas a fé que eu tenho é muito grande. Eu estava lá na calçada lá da Prisca, mas a minha esposa lavando a calçada da Prisca. Porque eu aprendi uma coisa: a gente é chamado de ministro, pastores são ministros, mas quando você vai para o original da palavra ministro, é puxador de remo. É puxador de remo, então é para trabalhar. Então eu estava lá varrendo e a Lília, eu jogando água no balde e ela puxando do rodo, lavando a calçada, e passou alguém. Aí voltou, eu digo: meu Deus, esse é um mensageiro do campo. Eu senti logo o veneno. Voltou, parou, disse: posso me falar? Eu digo: fale. E ele disse: isso aqui não vai para frente. Eu digo: esse que fala na tua boca, Jesus venceu ele lá na cruz. Ela só fez dar a volta, já saiu. Então deixa eu dizer para você, meu querido, aprenda a confiar no Senhor. Aprenda a crer verdadeiramente. Quanto mais as pessoas se incompatibilizam
com a tua fé, mais o Senhor vai te honrar. Ele vai honrar teu filho, Ele vai honrar teu casamento, Ele vai honrar os teus sonhos, os teus compromissos, e tu vai cantar o hino da vitória, porque Ele quer, Ele é Deus. Quem crê nessa palavra, diga acabou, Padai, meu Deus, desceu a palavra, fique em pé. O Senhor está aqui, Ele está aqui. Ah, meu Deus. Pastor Wesley estava orando lá no pé do altar, lá na Prisma, e eu olhando que a nossa igreja é uma igreja muito viva. Ela já nasceu crepitando nas chamas. Igreja viva. E eu louvando a Deus, eu digo: Senhor, que coisa maravilhosa. Porque eu acho que vocês já viram, tantas vezes que eu já preguei aqui, eu sempre digo: eu quero morrer cheio do poder de Deus. Eu fiz a comparação esses dias lá na igreja. Eu digo: se você pegar um papo, vamos aqui no Maranhão, nós chamamos de papeiro, né? Para fazer um café. Aí você coloca a água, bota lá no fogo. Se você tirar do fogo, a água esfria. Se você levar de novo, ela esquenta. Se você tirar, ela esfria. Assim é o crente. Quanto mais ele se achega, aleluia, à presença de Deus, mais calor do trono ele terá. E eu aprendi, irmãos, que o diabo não respeita a tua posição social, a tua condição financeira, a tua pele branca, teus olhos azuis, verdes, negros, seja lá qual a tua cor. O inimigo não está nem aí para isso. Só tem uma coisa que ele tem medo: é de chegar perto de crente que é aquecido pelo fogo poderoso do Espírito do Senhor. O Senhor está aqui, e Ele fala no meio dos anos. No meio dos anos Ele torna conhecida a obra dEle. Ele está dizendo aqui no meu coração que Ele não perde a batalha, mas que Ele vence a batalha para te dar vitória. Você crê nessa palavra? Eu não sou velho, mas eu me assusto com as coisas que o Senhor coloca nos meus olhos, porque Ele é perfeito. Ele não é homem para que minta, nem filho homem para que se arrependa. Ele é perfeito. E o Senhor disse: tu vai orar aqui por uma vida, e eu vou estar removendo uma pequena glândula que está se formando na parede, exatamente na parte de entrada do esôfago. Algo perigoso que está se instalando, está se desenvolvendo, está tendo aderência na mucosa interna, na passagem do esôfago, e é um princípio de câncer. O Senhor diz: eu vou te curar hoje, mas quando fizer uma ressonância, o médico vai dizer: aqui tem uma marca que não dá para mim entender. E você vai dizer: foi Jesus que me curou numa terça-feira. Eu estava em Porto Franco e Jesus me curou lá. Ele me operou. Quem crê que Ele pode fazer isso? Aleluia. Eu posso, pastor, buscar? Deus eterno. E a igreja vai adorando. Jesus é lindo. Eu acho interessante é que Jesus conhece. Eu vou orar por você. Ele disse que hoje o teu milagre, o que faltava se completa, diz o Senhor. Alguém aqui crê que Jesus pode fazer um milagre como esse? O Senhor disse que hoje Ele faz isso. Ele disse que muitas vezes você já se olhou no espelho e chorou. Diz: Senhor, isso é muito estranho, e eu não dou conta disso.
Meu corpo está sofrendo. É verdade? Verdade. Eu vou fazer a pergunta de novo. Aleluia. Jesus perdeu o seu poder? Ele ainda opera? Bendito é o teu nome. Ele ainda faz uma cirurgia dessa? Ele vai operar aqui. Pastores, obreiros, estenda a tua mão para cá. Poderoso, maravilhoso, glorioso, Deus que fala, Pai querido, na autoridade do nome de Jesus, o Filho do Altíssimo, que esta enfermidade degenerativa, ela desaparece agora, pelo poder do Filho de Deus. Recebe a tua cura agora, e aquele que tem glória, dá glória para Jesus. O Senhor diz: o milagre está feito, e a minha marca foi deixada para ser identificada pelo olhar humano, diz o Senhor. Tem glória a Jesus. Aleluia. Sente aí um pouquinho. Glória. Glória. Aleluia. Glória. Bendito é o teu nome. Você está sentindo? Tem algo no nosso modo de agir, até de se comunicar com as pessoas. É muito ruim quando você, pastor Cleiton, quando a gente conta um projeto para alguém e a pessoa já te desmonta todinho. Isto é doido, isso não vai dar certo, é louco, está sonhando alto demais. E não conta teu sonho desse tipo de gente, não. Você já pensou? Você tem um projeto que queima teu coração, você vai compartilhar com alguém para você sentir mais firmeza. Alguém vai lá e diz: tu é louco, isso aí não dá certo, isso não funciona. Meu irmão, não compartilha coisas maravilhosas com quem não tenha o mesmo combustível que você tem. O maior problema que nós estamos vivendo hoje nas nossas igrejas são pessoas híbridas. Pastor Washington, pelo amor de Deus, explique melhor, deixa eu ficar por aqui. Na hora de eu achar um ombro aí, eu vou dar um tapa. O que é um carro híbrido? Quem sabe aqui um carro híbrido? Ele queima dois combustíveis. Hoje nós temos muita gente que lota as igrejas, mas tem muitos híbridos. Para não chamar de bode, a gente chama híbrido que fica mais chique. O bode, ele não consegue chorar na igreja. O olho dele é mais seco do que a língua de papagaio. Agora tem uma coisa que ele tem: a habilidade de apontar defeito. Mas ele tem. Ele fica olhando todo mundo e cochichando. Tu viu fulano? Olha lá. E vai discorrendo uma série de coisas. Então, queridos, é os híbridos dentro da igreja. E aí o híbrido, às vezes, ele quer, em algum momento da vida dele, participar, receber o que a ovelha recebe. E ele não dá conta, porque o Espírito Santo não usa pinico, ele só usa vaso. Olhe para o seu irmão bem no olho assim e diga: tu é vaso ou é pinico? Pergunta. Porque se for vaso, vai dar um glória. Se for vaso, tem glória. E você pode queimar dois combustíveis, não dá certo não. A igreja não. Porque nós temos um combustível espiritual, que é a presença do Espírito Santo de Deus e a palavra genuína, pura e verdadeira, que Cristo deixou para nós nos consubstanciarmos e arraigarmos na palavra e vivermos o poder que ela emana dela para mim e para você. Outra palavra, fique em pé. O Senhor pediu para Deus descer do céu aqui, foi? Pega teu irmão
e diga: Deus tem uma palavra para a tua vida. Espíritos que permeiam em busca de alguma maneira de desarticular o plano de Deus. E aqui tem uma vida que o inimigo, o diabo disse: eu não suporto olhar para ele e ver que ele está logrando, que ele está andando. Eu quero paralisá-lo, eu quero engessá-lo, eu quero deixá-lo sem movimentos. E o reverberar da voz de Deus chegou aqui no Porto Franco essa noite. O Senhor dizendo: olha como Satanás é mau. Aqui dentro tem um homem, não é um homem ancião, é um homem jovem. Mas o diabo deu ordem a alguns espíritos para causar uma situação, para aquele homem ficar andando numa cadeira de rodas, para que ele sofra danosamente em 2 ataques. O primeiro, ele já sofre a primeira lesão, e por não dar conta de sair de dentro do veículo, esse aí não, nesse aí, a palavra que vem diz: perdeu a viagem, Satanás. O diabo perdeu a viagem dele. Quem crê que o Senhor corta o laço, queima o carro no fogo, aleluia, Ele é Deus. Posso ir buscar? Irmão, Jesus está aqui. Ele está aqui. Agora tem muita gente que não tem dificuldade para perceber. Eu não vou orar por ti, eu não vou orar por você. Acompanha aí. Eu não sei se a tua esposa te falou do sentimento que ela sentiu há poucos dias atrás. Ela falou para você e chorou. Ela disse: meu filho, tem alguma coisa para acontecer com você. E ela falou e chorou muito, preocupada, porque o Senhor fez com que ela sentisse o que foi projetado na escuridão, nas cavernas luciféricas. O diabo tramitou algo tenebroso contra a vida deste homem, mas por causa dos joelhos que se dobram, o Senhor entra na vida dele para dar o livramento. Estende a mão para cá, igreja. Poderoso, magnífico e excelente é na autoridade que o Senhor, aleluia, outorga a tua igreja, que aqui, meu Pai, é quebrado o laço, é quebrado, é desmanchado tudo que foi planejado pelo diabo contra essa vida, e ele recebe o livramento agora. E o Senhor dá a ele a chance gloriosa de fazer tudo aquilo que está no coração em relação ao reino de Cristo Jesus. Recebe teu livramento. E a igreja aqui tem glória. Faz essa casa tremer. Abraça teu irmão, abraça, abraça, abraça. Tem algo nesse abraço, tem algo nesse abraço. Tem mistério nesse abraço. Calabara, calasuia, calabara. Xeramanaia, Tudo e acabando aqui a sobre a barra. Ei, papai. Oh, papai. Estou feliz por você, meu filho. Estou feliz. Aleluia. E a igreja que tem glória da glória.
Um minuto de glória, um minuto de glória, um minuto de glória. Meu Deus, podem sentar. Dizer para Jesus: Senhor, eu só levanto dessa oração depois que tu me der a resposta. Quando você espera no Senhor, meu irmão, é diferente. Eu aprendi uma coisa, pastor Léo: quem espera no Senhor não anda por aí afobado. Tranquilo, porque você sabe em quem você tem crido. Eu encontrei com alguém na Imperatriz, que a pessoa me abraçou assim, chorou e disse: Ei, pastor, se eu não estivesse naquele culto, e se o senhor não estivesse lá, naquele dia para me ver no meio da multidão da guerra, eu teria morrido. E assim no ponto direto. Pastor, isso aqui vai descer, pastor, não. Isso me faz diminuir, ser o mais pequeno entre o rebanho. Estão com uma coisa que o Senhor me ensinou. Ele disse: meu filho, eu vou te usar na terra. Aí lá na igreja, eu ajudo o papel dos banheiros, boto na sacolinha. Está na igreja. Mas pastor, o senhor é o pastor presidente, sim. Mas as mãos ainda estão aqui, ó, os punhos, para fazer. Eu aprendi assim, que eu gosto de fazer algo e vou continuar fazendo. Por que eu faço assim? Porque eu sei quem tem crido. Eu quero dizer para você hoje, meu irmão, não aceite quem quer que seja, até pessoas da família, do teu dia a dia, na mesa do teu café. Não aceita ninguém querer distorcer os princípios da tua fé. Não aceita. Seja fiel. Espera no Senhor verdadeiramente. Confia nele. Ele não vai te decepcionar hora nenhuma. Quero na chamada. Meu Deus do céu, pastor, mas não foi o que o senhor disse para Jesus? Fica em pé, desceu outra palavra. Meu Deus. Vocês também têm que dar glória. Dá glória. Está aí guardando o guardião dos portais, tem que dar glória. Eu tenho muito testemunho, por isso sempre tenho mostrado. Eu estava dentro de um voo e o Senhor disse assim: dá uma glória para trilhei um avião. Aí eu olhei para o lado, eu digo: mas aqui dentro de sacola. Eu digo: meu Deus, cacei força. E eu fiquei agoniado, porque o Senhor disse: depressa. Aí eu enchi o peito. Quando eu fui soltando o passageiro do meu lado, disse assim: o senhor está passando bem? Eu murchei. E o Senhor disse: depressa. Irmãos, eu dei glória daquele que até o topo arrancou com a raiz. Mas foi um glória. A aeromoça se levantou de lá, veio, chegou, pegou no meu pulso. Glória. O senhor está bem? Diga: agora estou. O passageiro que estava do meu lado pegou o sinal da cruz, levantou, foi sentado lá para trás. E ficou todo mundo me olhando, né? Porque nessas alturas, eles pensam logo: se soltar aqui, tem que segura um homem desse tamanho. E eu ali. Aí o senador João Ribeiro, que na época estava vivo na época, me olhou, estudar de conversar comigo, fez assim, achando que eu estava. E eu disse: Jesus, eu disse para Jesus: estou me sentindo ruim aqui.
Todo mundo me olhando achando que eu estou doido. Aí demorou um pedacinho, lá nas primeiras poltronas, levando o homem e virou assim por cima da cabeça do povo e disse: eu quero falar com o senhor. Eu digo: pode vir que um já correu. Aí quando ele chegou, ele disse: eu sou engenheiro da Vale, estou indo à Imperatriz de lá Piquiá, no Maranhão. E eu estava olhando pela janela as nuvens densas e me lembrei que há 17 anos eu me afastei dos caminhos do Senhor. E eu olhando para aquelas nuvens, eu disse: Senhor, se tu ainda te lembra de mim e tu ainda tem algo na minha vida, me dá um sinal neste avião. Deus verdadeiro, aleluia. Deus que fala, aleluia. Eu orei por ele dentro do avião. Aleluia. Foi lindo demais. Eu subi aqui para o altar, porque o Senhor disse: sobe lá que eu vou te dar um entendimento do que tu não compreendeu aqui embaixo. Eu vi algo, mas eu fiquei tentando assimilar. Depois eu vi que trata-se de um órgão interno. Um órgão interno. E eu disse: Jesus, mas eu não estou entendendo o que é isso. Ele disse: está deformado. A anomalia é grave, lenta, mas está tomando proporções que daqui a pouco tempo ele não vai mais dar conta de se locomover, e a sua esperança vai ficar cansada dele ficar em cima de uma cama para aguardar. Aí Jesus disse: hoje eu vou mudar essa regra. Hoje eu mudo tudo aqui. Pastor, o que eu vi que não está me entendendo? Os nossos rins ele tem um formato. Mas quando alguma coisa começa a modificar o estado original do rim, ele perde a sua funcionalidade, vai caindo a função. E aí uma série de outras coisas começam a acontecer. Aí o Senhor diz: tu vai orar por este homem, porque este mal está se proliferando silenciosamente nos rins dele, e ele precisa desse milagre. Porque não é hora de recolhê-lo, não é hora de deixá-lo sucumbir diante de uma doença que degenera. E hoje ele vai ser curado para a glória de Deus. Eu pergunto: quem crê que Jesus pode curar uma situação como essa? Ele cura, ele é perfeito, ele é Deus. Eu posso buscar o homem? Posso? Posso, Pedro Branco? Pedro Branco está quase comigo. Orar por ele. Irmãos, essa é a vantagem de você fazer a vontade de Deus, de você agradar a Deus. Porque quando tu agrada o Senhor, Ele se agrada de ti. E aí as coisas têm um novo rumo. Deus mandou orar por ti. Deus mandou orar por você. O que está acontecendo aqui é muito sério. Muito sério. Dá conta de vir para cá? Caminha um pouco. Por ali, vai por ali. Vem, meu filho, vem. Tem milagre já acontecendo ali, ó.
aqui, ó. O Senhor já está operando aqui, Ele está operando. Deus opera. Milagre ainda. Glória a Deus. Aleluia. Esse culto hoje muda a história na vida desse homem. Hoje uma página é virada. Tu está sentindo? Está sentindo? Tu está sentindo a glória do rei? Ela está sobre a casa. Estenda a mão para cá, só quem crê. Poderoso, magnífico, excelente, Deus do céu e da terra. E essa vida, meu Pai, que agora é tocada pela glória do Senhor, todo o mal agora, meu Pai, começa a ser dissolvido. Pai Santo e Justo, os rins, meu Pai querido, agora começam a trabalhar, meu Pai, a se desenvolver naturalmente pelo poder do Senhor. Toda anomalia está repreendido. Pai querido, todo mal no corpo desse rapaz agora vai ser dissolvido pelo Senhor. Ele diz: eu não te esqueci. A muitos foram os pedidos. Quando clamou tu fizeste, eu não esqueci de ti, diz o Senhor. E hoje eu começo a mudar a tua história neste lugar. Quem tem glória? Só quem tem glória, tem glória. Ei, dê um abraço em alguém e diga: recebe o que o Senhor está descendo aqui neste lugar. Oh, papai. Em pé, fique em pé. Senhor é contigo. Manda a praia santa. Tenha a mão de abandonar. Oh, papai. Como se você Aleluia. Jesus está aqui. A cadeira sobrada caia. Choramandera e açúcar. Desacalma o teu coração em relação àquilo que te perturbou alguns dias atrás. Acalma. Eu sou teu Deus que estou na calma. Eu não vou te deixar só nessa palavra, diz o Senhor. Quem tem glória? Aleluia. Oh, Jesus está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Agora você observa que o Espírito de Deus na palavra vai descortinando uma visão tremenda, e ele diz: eis que os olhos do Senhor estão sobre os que os temem, sobre os que esperam na sua misericórdia. E uma coisa linda no versículo 19: para livrar a tua alma da morte. Pegou na minha cabeça assim: eu era menino e ele tinha muito dinheiro. Mamãe dizia para vir para lá buscar o açúcar. O açúcar vinha no saco branco de pano, e aí botava uma mentira dentro assim, botava aquele papel ao maço e dobrava, ficava parecendo assim um pastel enrolado em cima. E eu contei para aquele homem. Eu, menino, cheguei lá, pastor, e caí na bobagem de dizer para ele que eu tinha um sonho. Aí eu cheguei lá e disse: seu Arthur, eu tenho um sonho. Ele disse: tu é pobre, pobre não sonha. Nem alimente isso. Eu fiquei tão bom. Ele disse: tu é pobre, teu pai é pobre, tua mãe é pobre, tu não tem ninguém. Olha a casa que você mora. Se eu não vendesse fiado aqui, você não teria fome.
E eu saí de lá tão ruimzinho. Cheguei em casa, entreguei para a mamãe, mulher de oração. Ela disse: meu filho, pegou no meu queixo, levantou minha cabeça. O que foi que aquele incircunciso disse aos ouvidos do meu filho? Ele disse que eu sou pobre, que a senhora é pobre, papai é pobre, que nós nunca vamos para frente, daqui para pior. Ela virou para mim e disse: quando tu estava no ventre, sendo gerado, eu te dei do Espírito Santo. Você vai ser um pastor. Aleluia. Aleluia. Muito alto, com a cabeça toda branquinha. E eu fiquei impressionado com aquilo e disse: Senhor, será que eu vou ver isso? E o Senhor disse: no meu tempo eu te levarei ali. E eu falei para a mãe: Deus falou comigo. Ela me deu 2 tapas na boca. Menino, tu é doido. Pá, na boca. Mas Deus apontou no meu coração, que eu só fui me lembrar quando eu estava na cidade de Okazaki, no Japão. Presidente da convenção da JMEAD, pastor Haroldo Yamamoto, chegou para mim e disse: entra nesse carro, que eu vou lhe levar a Hamamatsu. E eu entrei no carro, ele fechou as cortinas e disse: não abra e nem olha, eu quero só mostrar o projeto da igreja. E o carro viajou, e eu com a vontade de olhar, e ele não deixava, até que o carro parou. Ele disse: fecha os olhos. Eu fechei, ele disse: me dê as mãos. Aí eu disse, eu percebi que eu estava no meio do mato, né? Porque, caminhando no meio das moitas, e ele me puxando e eu de olho fechado. Aí quando chegou num lugar mais limpo assim, ele me ajeitou e disse: agora pode abrir os teus olhos. Aí quando eu abri meus olhos, eu estava de frente para o Monte Fuji, com a cabeça branquinha de neve, quase 4 quilômetros de altura. E aí ele olhou para mim e disse: esta é a promessa que eu te fiz quando tu era apenas um garoto de 9 anos. Olha para o teu irmão, pega dele e diga: Deus não esqueceu de ti. Sacode esse crente, diga: Deus não esqueceu de você. Está na pauta da realização, e a tua vitória ninguém vai impedir, porque o Senhor já assinou ela. Está assinada pelo Senhor. Então, meus queridos, é esperar no Senhor e confiar nele, a misericórdia dele. Mais um pouquinho, pastor. Meus irmãos, já ultrapassei o horário. Nós terminamos. Pastor já passou da hora. E aí? Vai em frente?